Você falou do inteligência emocional, daí eu já pensei no que eu tinha te falado ali da psicologia financeira, né? A gente tava trocando ideia antes Uhum. ali, que também é um livro bem interessante que eu li e que fala-se muito da... Na verdade serve para outros critérios da vida, digamos assim também, mas quando a gente fala de psicologia financeira, ele fala muito de metas atingíveis, né? Tanto quando tu tá numa situação ruim, tanto quando Uhum. tu tá se imaginando numa situação boa, né? Então eu queria entender um pouquinho o que tu pensa do entendimento do cérebro mesmo, ou da mente humana, não sei como a gente pode classificar isso, mas, pô, tem uma meta muito longa, uma meta Uhum. difícil, né? Pode ser financeira, pode ser outro tipo de meta. Então, sei lá, alguém quer morar, quer comprar um imóvel, não tem um centavo. Como que eu vou fazer isso? Uhum. Eu quero me aposentar com 5 milhões na conta para ter um salário confortável. Como é que eu vou fazer isso? Uhum. Né? Como que o cérebro interpreta esse tipo de informação, assim? Ele interpreta muito mal. Ele vai lidar com gratificação tardia de uma maneira inacreditavelmente ruim. Porque vocês falaram antes da questão da agricultura. Até a agricultura não tinha recompensa tardia. Hoje a gente se forma na faculdade para ganhar o diploma e começar a atuar. Em 5 anos a gente vai recompensa tardia, tardia, tardia. Então tem que exercer comportamento, controle comportamental até me formar. Mas antes era, eu quero comer uma uva, vou e pego e como. Né? Eu quero comer uma mandioca, eu pego e como. Então o cérebro ele tá em defasagem com o processo de evolução da cultura e tecnologias, né? Então você tem processos Tá tudo que muito fácil. a vida precisa que você se comporte de forma a evitar os prazeres imediatos e fazer uma recompensa tardia, mas o teu cérebro ele não está muito preparado para isso. Tem alguns processos que fazem com que você consiga isso, né? A modulação do córtex pré-frontal é uma, que faz você projetar e conseguir, né, se manter no comportamento até lá, mas em geral é muito ruim fazer isso. Isso explica porque muitas pessoas não conseguem fazer coisas por muito tempo sem muita recompensa imediata, sem muita recompensa do processo. Por isso que eu penso sempre, motivação envolve algumas coisas bem interessantes. Você acreditar que você consegue, você ter recompensas de processo e não de resultado, porque o resultado de se formar na faculdade é poder atuar e pegar o diploma. Ou no teu caso, o resultado de guardar 5 milhões é a liberdade financeira que o indivíduo vai atingir em X anos. Mas como é que você vai modular teu sistema de motivação, emoções, percepção até os 60, 50, 40, sei lá, anos para você conseguir isso sem nenhum tipo de recompensa no processo momentâneo. Então, as pessoas que estudam hábitos, por exemplo, a Wendy Wood, que é uma estudiosa do hábito, vai dizer a recompensa tem que ser acessível e na hora para você conseguir fazer alguma coisa que envolve uma dificuldade grande. Então, isso que a gente chama de recompensar o processo. Quando eu estudava para concurso, o meu processo era acertar questões e anotar quanto por cento de questões eu acertei a mais em cada 5 dias e visualizar isso num quadro. Então esse era o meu processo de recompensa, de gratificação imediata para um comportamento que era de recompensa tardia. Então quando eu passei, beleza, passei, show, mas eu já tinha conseguido receber várias mini recompensas durante o processo. E muita gente não consegue porque eu acho que não consegue criar isso aí, não consegue criar essas recompensas processuais ou metas processuais que vão fazer com que o comportamento seja sustentável ao longo do tempo. Então você pode, por exemplo, na questão de economizar, você pode bolar um esquema visual que facilite você ver isso, né? Isso é uma forma de você diminuir o impulso de você gastar, né? Você vai vivendo. Por exemplo, eu usava uma técnica para me concentrar que era o seguinte: eu colocava o celular e media o tempo de concentração que eu estava para estudar. Quanto mais tempo tinha passado lá, mais eu achava que eu podia passar mais tempo. E quanto mais tempo faltava para acabar a sessão de estudo de 1h20, mais motivado eu ficava para conseguir acabar ela. E se eu não fazia isso, eu estudava 20 minutos, eu vou no banheiro. 20 minutos, nossa, vou comer um salgado. Mas se você mantém uma coisa que te monitora, te mostra o feedback do comportamento e faz com que você consiga ter algum tipo
algum tipo de recompensa, isso aumenta. Esse controle comportamental aumenta. Só que daí as recompensas para as pessoas são diferentes tipos de recompensa. Diferentes coisas recompensam você e não ele. Uhum. Eu adorava ver que a cada 5 dias eu tinha 1% a mais de chance, porque eu calculei quanto que eu precisava para passar em primeiro lugar. Eu precisava de 75 pontos de 100. E eu comecei a estudar com 50, então 51, 52. Eu calculei todas as semanas, tinha certinho quantas questões eu preciso fazer cada dia, para cada 5 dias acertar 1% a mais, para esses 1% em tantos meses virarem 75. Então, cara, cada sessão de estudo para mim era um negócio legal. Não era assim aquela coisa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou? Será que eu não vou? Não sei, a concorrência. Foda-se a concorrência. Eu tenho uma vaga e ela vai ser minha se eu conseguir me manter mais motivado que todo mundo, porque a dopamina influencia na aprendizagem. Então, se eu for o mais ligadão e o mais motivado, vai ser minha a vaga. Então, você consegue monitorar, tem que se conhecer, tem que saber como que você funciona. Se um valor para você é autoconhecimento, não, autoaprimoramento, como é para mim, se eu consigo ver que eu me aprimorei, eu fico muito motivado. Eu fico, cara, que massa, eu tô melhorando nesse negócio. Então, por exemplo, eu gravava muitos áudios que eu fazia do podcast para me ouvir. Ficou bom, não ficou? Gravei 60 áudios antes de começar a colocar, de fato, episódios mesmo. Pra mim olhar e dizer, cara, tô melhorando. Agora sim, agora eu me sinto, né? Então, assim, a pessoa muitas vezes, ela simplesmente faz assim, ela põe uma meta absurda e ela espera que ela vai conseguir. Tá, mas com base no quê? Sendo que a sociedade inteira é cheia de tentações. Cheia de sereias, né? Tem o mito da sereia lá do Ulisses. Ulisses queria passar pro mar pra voltar pra Ítaca e ele disse, cara, tem as sereias lá, vou me amarrar no mastro, vendar meus olhos e os ouvidos e aí eu consigo passar. Daí ele passou. Mas tem gente que não venda os olhos, não sabe que existem sereias. Então o cara, eu quero guardar, mas, sei lá, eu saio com meus amigos, eu não faço... Por exemplo, se você pegar um esquema de guardar dinheiro, né, você põe o dinheiro lá, compra um ativo que só vai poder liberar daqui a um ano. A tendência de você tirar é bem menor do que você pegar no banco e gastar esse dinheiro. Tem diversos estudos que mostram isso. Se eu tiver uma revista e eu colocar de uma forma que você assine a minha revista e para você cancelar você tem que mandar um e-mail, você cancela muito menos, a taxa de cancelamento é bizarramente menor do que se eu facilitar a escolha para você. Então, se você pega o teu dinheiro, em vez de guardar no banco, na tua casa, sei lá onde, você investe, né, numa conta de investimentos, fica mais inacessível. A probabilidade de você ir lá retirar é bem menor. Né? Ou se você faz, por exemplo, compra um ativo que só pode vender daqui a um ano. Cara, você vai esperar um ano, a não ser que você fique desesperado e tal. Sim. E Cara, uma coisa que eu vejo muito, tipo, eu indico bastante pra galera que faz consultoria comigo, assim, beleza, tu tem uma reserva de emergência, que é o teu caixa, que é pra usar em emergências. Isso. Mas as pessoas já não têm muito uma noção do que é emergência e o que não é, né? Mas daí eu já sempre falo assim, cara, a tua reserva de emergência tu vai botar numa outra conta. Ah, mas eu só tenho uma conta. Não, tu vai abrir uma outra conta e tu vai botar na outra conta. Só pra ficar separado. A galera que faz isso de fato, que é um comportamento simples, assim, de só separar, e é uma conta que ela não fica olhando, que não é a conta do dia a dia, ela já tende a não mexer naquele dinheiro que tá lá, só porque tá separadinho. Eu só assim, pra algumas coisas eu tenho que dificultar pra mim, pra eu não cair naquela dificultar o acesso, criar um atrito ao comportamento que você não quer. Exatamente e isso. na questão de meta ali, quando eu falo de meta financeira também, o que eu vejo muito é tu fala assim, tá, qual que é o teu objetivo? Eu quero me aposentar com tanto, que é o que a gente tá falando. Tá, daqui quantos anos quer se aposentar? Daqui a 30. Ninguém consegue fazer um planejamento pra 30 anos. Tipo, a gente pode tentar, não consegue. Então, cara, quanto que tu consegue guardar esse mês? Consigo guardar R$100. Então tá, então tu vai guardar R$100 esse mês. Quando a pessoa consegue guardar 150, por exemplo, que ela guardou um pouquinho a mais do que ela se planejou, ela fala, porra, eu sou foda, eu guardei 150, era pra ter guardado 100. Eficácia. Então, cara, e era um tempo... Num tempo curto, né? Ela conseguiu superar a expectativa dela mesma em cima dela. E daí, claro, eu como planejador, eu falo, se tu seguir nessa forma, a longo prazo tu vai conseguir atingir teu objetivo. Mas se concentra no mês a mês, tu ir batendo as pequenas metas ali. E eu vejo que tem um efeito muito mais positivo. Sim. Tanto quanto a gente fala de dívida ou de investimento ou do que for, quando a pessoa se concentra, nesse mês eu tenho, vamos supor, eu tenho uma dívida de R$1.000. Nesse mês eu não tenho que pagar os R$1.000, eu tenho que pagar 200 dessa dívida. O cara consegue. Você fala, não, tem que estar 1.000 nesse mês. Ele não consegue. Porque ele vê como algo impossível, assim, né? A discrepância entre o desafio e
e a habilidade dele é muito grande, e aí ele tende a ficar ansioso e desistir, né? Se você vai aumentando a tua zona de... O Jean Piaget, que é um psicólogo bem antigo, falava zona proximal de desenvolvimento, né? Você vai aumentando a tua zona, a próxima zona de capacidade. Aos poucos, você vai conseguindo modular muito o comportamento, mas eu não guardo nada para 100 mil reais por ano. Nossa, que ansiedade brutal que isso vai me gerar. Mas se você conseguir sentir porque quando você gera expectativa, é como se você abrisse dois universos paralelos. Você tem um gráfico de expectativa e de expectativa e felicidade aqui, um gráfico aqui de expectativa e frustração. São iguaizinhos. Se você espera muito e se frustra, espera muito e não consegue, a frustração é muito grande. Se você espera muito e consegue, você também tem uma felicidade muito grande. Só que as pessoas, elas fazem uma aposta arriscada, muitas vezes. Em vez de elas apostarem em baixas expectativas para obter um ganho pouquinho, elas apostam muito para obter um ganho muito grande, só que daí o risco aumenta.